Bruno Flores, como está a busca do Inter por um novo lateral direito, hein? O Inter busca um outro lateral porque, Debona, o diagnóstico é de que Brian Aguirre virou o lateral a partir da lesão do Bruno Gomes e tem se afirmado, tem evoluído. A reta final do Campeonato Gaúcho foi de um crescimento do desempenho desse jogador em relação a ele mesmo e ao início do Campeonato Estadual. Mas, além do Brian Aguirre, a outra alternativa é o Natan, que, Debona, só voltou a ficar à disposição pela lesão do Bruno Gomes, estava totalmente fora dos planos. Então o Inter deve, inclusive, devolver este jogador ao Santos na metade do ano, quando encerra o seu contrato de empréstimo, tendo o Natan prestes a voltar ao Santos, sabendo de que o jogador não será aproveitado aqui. E aí, o Brian Aguirre sendo a única opção, porque o Bruno Gomes só deve voltar também no segundo semestre, próximo do fim da temporada, o Inter quer buscar um outro lateral. Só que existe uma limitação financeira para o Inter. Por isso, existe um nome no mercado que agrada e que encaixa nessas duas questões. A possibilidade de um reforço de qualidade técnica, de agregar experiência, mas também não ter um contrato tão longo assim, que é o Mariano, ex-Atlético Mineiro, que já atuou no futebol da Turquia, no Galatasaray, quando o Inter também monitorou esse jogador. A informação do Vaguinha e do Simon Bianchini da noite de ontem é a seguinte, Debona, de que o Inter buscou o jogador, fez um contato com o Mariano para saber qual é a situação dele, o que ele pensa de uma transferência para o Inter, enfim. E o Inter também buscou os empresários do Mariano para tentar entender essa situação. O que eu consegui apurar no dia de hoje, Debona, foi tentando contato com a direção do América Mineiro, que foi o clube que contratou o jogador em fevereiro, quando ele estava livre, e que assinou um contrato até o fim do ano, porque existe, Debona, a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada. Eu conversei hoje pela manhã com o Fred Cascardo, que é o diretor de futebol do América Mineiro. Debona, o América parece um pouco até irritado com essa notícia sendo divulgada, com essa informação de um interesse do Inter. E o Fred Cascardo, inclusive, me disse que não houve nenhum contato do Internacional nesse momento, mas ele reforçou uma posição de que o América Mineiro não tem interesse em liberar o Mariano, porque foi uma negociação complexa para contratar esse jogador. O América vai disputar uma Série B, mesmo que o Mariano estivesse livre no mercado, e que ele é uma contratação importante para a base da temporada, um jogador experiente para a disputa de uma segunda divisão. Debona, eu não tenho aqui elementos para dizer que o Inter esteja prestes a anunciar o Mariano. Mas é claro que se o Mariano está hoje num projeto de um clube que vai disputar uma segunda divisão, tem boas chances de o Inter, encontrando um caminho, investindo, pode sim buscar esse jogador para disputar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série A. Tem uma boa carta de apresentação para que o jogador troque um projeto pelo outro. Mas, por enquanto, o América garante que não foi procurado e que não quer negociar o atleta. Nesse momento, o Mariano estaria à frente do William, na pretensão do Inter, por uma questão de até onde o Inter pode ir em termos de investimento? Por situação de mercado, sim. Porque o William, eu vou deixar na condicional, o que teria pedido o William não vale. Não vale, um valor astronômico de salário. 3, 4 milhões de euros o Cruzeiro pediu também para negociar salário, o jogador. Não vale, Então, nesse momento, o Mariano estaria à frente. Pela situação do mercado, sim. O Inter tentou primeiro o William, jogador identificado, mais jovem, com possibilidade, sabendo de que o ambiente dele não é o melhor lá no Cruzeiro, especialmente depois da eliminação pro próprio América Mineiro, né, no campeonato regional. Mas o Cruzeiro não facilitou tanto assim, o Inter não encontrou um caminho, Debona, financeiramente viável para buscar esse jogador. Então riscou da lista e partiu para um outro nome. O Mariano, Debona, é um nome que o Inter já observou outra vez. Quando o Mariano foi contratado pelo Atlético Mineiro, eu me recordo que o Inter, sim, observava a situação dele lá na Turquia. A ver se o Inter vai conseguir avançar nesse momento. Mas se não for o Mariano, Debona, o Inter vai buscar um outro jogador, porque o diagnóstico é esse. O Natan sai no meio do ano e o Inter tem que buscar um outro jogador para
estar junto com o Brian Aguirre nesse momento, né? Para dividir os jogos, no caso do Mariano, seria um jogador para até auxiliar num crescimento de experiência do Brian Aguirre, né? Que é bastante jovem ainda, mas o Inter sim vai buscar um lateral direito nessa janela aqui do Brasil, Marcelo. Lances de Mariano, para quem nos acompanha em imagens no YouTube de GZH, com a camisa do Atlético